para nos concentrarmos e podermos receber. Muitas vezes nós entramos aflitos, tristes, sedentos de uma palavra. Então temos que fazer a nossa parte. Vamos nos conectar nesse momento de oração com a espiritualidade, para que nós possamos sentir os fluidos bons da espiritualidade amiga que está nos acolhendo. Precisamos estar aqui em sintonia. Xane, querida, estou passando em mim. Boa tarde novamente, então, a todos. Sejam todos muito bem-vindos. E vamos neste momento, então, da prece. E hoje, especialmente, devido aos protestos já comentados de manhã, comentados agora aqui, e que nós vemos lá do Face, vamos orar. E eu busquei Bezerra de Menezes, elevando os nossos pensamentos a Deus e a toda a espiritualidade amiga que sempre se faz presente quando nos reunimos. Em nome do nosso querido Mestre Jesus, nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, curando os aflitos, curando aqueles que se tornam merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejam conhecer e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o despenseiro fiel e prudente. Faze-o através de tuas legiões consoladoras, de teus bons espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Espiritualidade amiga querida, benfazeja, que se faz presente aqui conosco, intua, inspirando e amparando a nossa querida expositora no dia de hoje, e a todos presentes que possam beneficiar-se de tudo que aqui for comentado, dado. Nós te agradecemos, querido Mestre Jesus. Graças a Deus. Obrigada, Xandria. Boa tarde aos que estão chegando, Alan, Frater, sejam bem-vindos. Vamos então iniciar mais uma tarde de estudos. Estou passando aqui para a Romink e imediatamente após eu vou passar o link do livro, quem quiser acompanhar, ok? Bom estudo para todos nós. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Então vamos respirar bem fundo
nos sintonizar, nos aquietar nosso coração depois dessa prece. Vamos sentir a presença amorosa dos nossos amigos espirituais. Afinal de contas, estamos abrindo a nossa casa para recepcionar. Não é a Rô, mas sim o nosso Pai, nosso irmão Jesus, os nossos benfeitores que estão aqui nos amparando, assistindo tudo aquilo que vamos estudar nessa tarde, tudo aquilo que o nosso coração necessita receber e doar. Que possamos sempre refletir com a sabedoria do amor, da paciência, da tolerância. Que dia é hoje do mês? Vocês sabem? Que dia é hoje? (17) Pois bem, então hoje, dia 17 de julho, cai uma mensagem que nos diz: certifique-se de que tudo aquilo que você faz é dedicado a mim, em benefício do todo. Vivendo para o todo, o ego é esquecido em prol do serviço aos seus semelhantes. Enquanto você os está servindo, você está servindo a mim. Tudo isso está tão entrelaçado que nada pode ser separado. Eu em você e você em mim. Eu estou em tudo e em todos. Portanto, eu estou no seu vizinho, no seu amigo e no seu inimigo. Indiferentemente, onde quer que eu esteja, existe amor, porque eu sou o amor. Preencha seu coração e sua mente com amor, porque tudo e todos reagem ao amor, pois o amor faz emergir o que há de melhor em cada ser. Onde está o amor, meu espírito está. E onde está meu espírito, está a fonte de sua vida espiritual. Procure sempre por aquilo que está dentro de vocês e não perca mais tempo procurando a sua volta. Eu acho que todo dia esse livro nos presenteia com uma mensagem que é perfeita. Há poucas horas nós estávamos falando sobre o que a gente vai numa rede social e a gente se depara, né, com mensagens de não satisfação, mensagens de revolta. E hoje mesmo, conversando com a minha filha, eu disse para ela: quando nós não gostamos de algo, quando a gente não tem afinidade com alguém, como que a gente tem que reagir? Qual que seria a nossa reação? Nós sempre nos revoltamos, ficamos indignados, ficamos chateados, né? Ficamos abalados, tristes, melancólicos. Não é assim que a gente fica? E quase sempre a gente despreza aquela pessoa que a gente tem repulsa. E como que a gente vai vencer essa repulsa? Não é pagando com o mal que a gente vai vencer. Então a gente só vai vencer o mal com o bem. A gente só vai vencer, seja as indiferenças, com amor. Não tem outro caminho. Nós podemos até falar, desabafar, né? Ficarmos tristes, chateados. Mas a gente também tem que ter muito cuidado naquilo que a gente fala. As nossas palavras, tudo que colocamos, é como se fosse ao vento, vai e volta. A minha avó dizia, isso lá no tempo dela, né? Os antigos tinham hábitos
criavam assim, tipo umas parábolas, né? Que a gente ficava pensando assim, né? Às vezes não entendia. Hoje a gente consegue entender, mas não se usa tanto como naquela época. E a minha avó dizia assim: quem gospe para cima, né? Sempre volta, né? Então nós temos que ter cuidado para onde que a gente vai cuspir. Se a gente não está satisfeito com alguma coisa e a gente não tem a força da palavra, mas a gente tem a força do pensamento. Nós estamos estudando aqui o livro Aconteceu na Casa Espírita, mas não é só dentro da Casa Espírita, é em qualquer lugar. A nossa conduta ela é primordial. Não adianta nós estudarmos, conhecer a doutrina e o mais importante que é a prática, né? Isso mesmo, Dulce. Que é a prática que a gente tem que exercitar todos os dias, a gente deixa de lado. A gente diz: hoje eu vou descer do salto. Hoje eu vou esquecer toda a minha educação, eu vou esquecer isso. Mas quem nos observa não esquece. Já como a gente já está falando aqui, antes de eu entrar no texto aqui, que é muito importante a gente abordar esse assunto sobre os nossos irmãos menos esclarecidos, eu quero fazer uma pergunta para que a gente possa já iniciar a primeira pergunta do nosso livro, do nosso estudo. Quero ver se realmente nós estamos aptos em tudo aquilo que a gente está estudando aqui na sala Unidos, em outras salas. Será que a gente está conseguindo assimilar, entender o que é esse conflito, o que é essa dificuldade no nosso dia a dia dentro de uma casa espírita? Vamos usar a casa espírita porque nós estamos falando sobre o que acontece lá, né? A gente sabe que não é só lá, dentro da nossa casa, em qualquer lugar, a gente corre esse risco. Então, eu quero fazer uma pergunta. Pode um homem do mal com o concurso de um mau espírito fazer mal a alguém? Então eu vou traduzir. Pode aquele irmão lá, malfeitor, fazer mal a alguém? Ele pode fazer mal a alguém? Não, eu não quero só o não e o sim. Eu quero saber por que não e por que sim. Por que, Adriana, ele não pode fazer? Se a Verônica está com problema de som, quem tiver com problema de som, desliga o computador e reinicie ele. Mas vamos nos aprofundar. Será que é só as brechas? Permitimos as brechas? Só isso? A sintonia? Se deixarmos, pode? Será que é só isso? Vamos ir mais fundo, vamos lá dentro. Será que é só vidas passadas? Vamos falar no hoje aqui também. Vai depender da vibração. Nossos pensamentos atraem. Não podemos deixar que nossos atos, a nossa falta de oração, falta de amor, faz o mal ao nosso irmão. Então, se eu disser aqui para vocês que eles vão ao nosso encontro, esses irmãos, exatamente pelo que nós oferecemos para eles. E o que é que nós oferecemos para eles? O que a gente oferece para eles? Pela nossa moral, nossas atitudes parecidas. Então, essas atitudes parecidas não foram eles que nos deram, não, né? A gente já trouxe isso dentro de nós. Nós já temos isso dentro de nós. E aí eles se igualam, eles, ela faz como eu, ela sente como eu,
ela tem esse orgulho como eu, ela ainda é vingativa como eu, ela ainda tem ciúmes, ela é isso, ela é aquilo. Então nós já temos esse mal dentro de nós. Então esses irmãos, eles vêm em busca do mal que já existe dentro de nós. Não são eles que nos dão. Eles não têm como fazer um mal para nós se ele já existe dentro de nós. Quem é que concorda e quem é que não concorda? Ah, mas Rô, eu não sou do mal. Não sou do mal, mas eu vejo dessa forma. Nós ainda temos um sentimento que é a chaga do mundo. Que sentimento é esse? Que sentimento é esse que é a chaga do nosso planeta Terra? A inveja, o egoísmo. O egoísmo. Ainda temos egoísmo. Mas eu não sou egoísta. A gente diz que não é. Mas se a gente fizer uma avaliação em tudo, nos nossos atos e nos nossos dias, nos nossos atos e no nosso dia a dia, a gente vai se deparar ainda com esse egoísmo. Né? Então, esse egoísmo, enquanto prevalece no mundo, vai ser complicado. Nós ainda vamos carregar essas imperfeições ou essa imperfeição por onde esses irmãos acabam se aproximando de nós, né? Então, mas como combater o egoísmo? Ah, que bom, Pamela, fico feliz que está aqui conosco. Como combater o egoísmo? Como que a gente vai combater o egoísmo? Vamos lá, quero saber como que a gente combate o egoísmo. Falta de amor no coração. A Adriane, boa pergunta. A Paula disse, é como falar que não temos preconceitos e temos, e muitos, a partir do momento que nossa ignorância não nos permita conhecer algo mais. É isso aí. Com amor e se doando. Através do amor. Reforma íntima. Conhece a verdade e ela te libertará. Estudando, realizando a reforma íntima. Só isso, ninguém mais arrisca em colocar aqui para nós uma sugestão do que seria esse bem-estar, essa atitude, essa vontade de combater o egoísmo. Que palavrinha nós usaríamos para combater? Que sentimento seria esse? Ah, eu vou dizer aqui que alguém já acertou essa palavrinha. Já acertou, tá aí na área de texto. Caridade, muito bem, eternidade e tita, caridade. Nós só vamos combater o egoísmo com a caridade. E qual que é essa caridade que nós estamos falando? Cesta básica? Dar roupa? A caridade não seria a prática do bem? Não é esse o objetivo da vida? Praticar o bem não é um ato de caridade? Escreve para Paulinha, por favor, que aí quando acontecer isso, que saia... Ah, tá. Quando acontecer, meus amores, ficar sem som em seguida, fecha o computador, desliga o computador até
ali aonde vem a internet, que eu nunca lembro o nome, o roteador ali, desliga tudo, liga, que pode ser isso, modem, que pode ser problema na conexão. Isso, desliga, porque aí ele dá uma limpada e fica ótimo o som, tá? Então a caridade é ela que vai combater o nosso egoísmo. Mas a caridade não é só ir lá, fazer a sua parte, né? Doar, fiz a minha parte, fui lá, ajudei. Se a gente tem interesse, espera o retorno, aí não é caridade. Nós estávamos ouvindo essa semana, uma pessoa aqui, um estudo, e a gente até comentou sobre isso, né? Sobre essa parte da caridade, que tu vai lá, faz uma bela doação, né, para algum lugar, um orfanato, um asilo, e aí tu pega e abate no imposto de renda aquilo que tu doou. É uma caridade? Isso é considerado como uma caridade? O que vocês acham? É considerado uma caridade? Tu vai lá, doa, ou muitas cestas básicas, ou dinheiro, e aí depois tu vai lá, bate no imposto de renda. Então, a Pâmela diz que não é. A Silvia diz, para muitos sim. Então, essa caridade não é considerada uma caridade total, plena, porque houve interesse, um retorno, né? Essa compensação. Então, a caridade é aquela que a gente tem total despreendimento, né? Então, nós temos que ter muito cuidado. Caridade é o amor em ação. Não é verdade? Temos que ter essa cortesia sempre, meus amados, porque ela é irmã da caridade. Só ela vai conseguir apagar o ódio. Só ela, a cortesia. Tem que andar de mão dada, a cortesia, a caridade, tudo de mão dada, para a gente poder ir lá, né? Envolver o egoísmo, envolver o ódio, envolver o orgulho, e a gente vai poder entender até essas desavenças que tem dentro de uma casa espírita. Essas picuinhas, né? Seja também no virtual, seja na rede social, a gente também encontra isso. Então vocês viram? A gente está usando o livro aqui, Aconteceu na Casa Espírita, como um ponto de referência. Mas se nós entrarmos numa rede social, entrarmos aqui no Pautal, que a gente não souber, né, ter uma coordenação, uma disciplina, quando a gente menos espera, a gente também está cometendo a mesma coisa, aquilo que a gente condena, né? Então, voltando aqui agora ao nosso livro, no capítulo que se fala verificando os resultados. Nós estudamos o capítulo anterior que falava quando esses amigos menos esclarecidos, Júlio César com a sua equipe lá, invadiram a casa, achando ali que já estava dominando a casa, que iria ser assim uma facilidade. Até naquele momento estava sendo fácil para eles, né? Então, o nosso livro aqui, nosso médium, Emmanuel Cristiano, nos relata o seguinte, que perambulando qual menino perdido pelos corredores do templo espírita, procurava o mestre a fim de contar o ocorrido. O que era isso? Vamos lembrar um pouquinho? Quem estava na aula retrasada, eu acho que foi a última aula que a gente teve sobre o livro, retrasada, que a gente ainda fez uma recapitulação sobre esse capítulo da invasão, um
dos rapazes da falange do Júlio César passou pelo socorro espiritual, lembra? E ele foi atendido. E os amigos ali tentaram passar para ele, esclareceram para ele qual a finalidade da casa. E tentaram mostrar para ele o porquê que ele estava agindo daquela forma, o que ele tinha sido até no passado, para ver se ele conseguia se redimir naquele momento, né, e ficar ali do lado da luz. Mas ele, endurecido, não aceitou essa proposta. Com medo do Júlio César, o que ele fez? Ele encontrou o adversário em intensas tarefas de organização diante da turba de obsessores que estagiavam na casa espírita sobre autorização do alto, delegando-lhes tarefas de influenciação. Terminada a reunião da maldade, o discípulo contou-lhe em linhas gerais os acontecimentos, tirando Júlio César do sério. Ele tinha que contar para o Júlio César o que tinha acontecido, o que os amigos da luz, o que os trabalhadores daquela casa, né, tinham feito uma proposta para ele. E o Júlio César ficou revoltado quando escuta e diz para ele: infeliz, quantas vezes lhe avisei. Todo cuidado é pouco. Você é um fraco mesmo. Se Daniel, o responsável pela seita de Mamon, não estivesse incumbido de valorosa tarefa que acabei de lhe dar, você seria substituído neste momento. Então, esse rapaz, ele tinha sido indicado por um outro irmão que era lá de uma outra igreja. Lembra quando nós falamos que esse Daniel coordenava lá, esse espírito coordenava lá irmãos dentro dessa igreja, induzindo a outras coisas, né, ao lado material. Então esse irmão indicou para o Júlio César esse rapaz que iria fazer um belo trabalho, né, para o Júlio César dentro da casa espírita. Aí o Júlio César disse para ele: abra o olho, eles estão em toda parte, não podemos vê-los, eles, os representantes da luz. Contudo, podem nos monitorar enquanto permanecemos aqui. Por isso, a vigilância deve ser redobrada. Aí a gente até pergunta, né? Muitas vezes eu perguntava: puxa vida, né? Será que eles não podem dar uma ajuda aqui para nós? Se eles têm essa facilidade de ver, sabe o que vai acontecer, eles conseguem sentir, né, pelas vibrações. Mas como seria fácil, né, nós recebermos tudo prontinho, pegar assim um caderno, abrir, tá tudo ali prontinho e só seguir aquela receita. Que mérito nós teríamos? Que crescimento nós teríamos? Nenhum. Porque eu sempre procurei não questionar muito, sabe? E cobrar muito isso dos amigos, porque eu sempre imaginei que eles também já passaram aqui na Terra, eles também já tiveram as suas deficiências, eles também já tiveram as suas dificuldades. Eles tiveram que trabalhar muito, crescer muito, para poder estar do outro lado nos amparando. Mas eles são como nós, né? Com uma única diferença: eles são espírito. Nós ainda somos de carne e osso aqui nesse plano, buscando o nosso aprimoramento. Mas eles também precisam de nós. Eles precisam crescer do nosso lado, os amigos da luz. Eles têm uma missão para cumprir. Cada um de nós tem seu mentor. Mas também temos aquele amigo que, quando nascemos, ele está do nosso lado, nos amparando. Tudo ele sabe. Os momentos difíceis na nossa vida, as nossas deficiências, tudo ele sabe.
talvez esse amigo, ele já fez parte de uma vida nossa aqui na Terra, né? Mas ele não reencarnou, ele ficou no plano espiritual. Mas ele, de lá, vai poder nos assessorar. Vamos ter que cumprir junto uma missão. Então ele está sempre do nosso lado, nos dando colo, nos impedindo muitas vezes de cometer algumas coisas erradas, mas eles não podem interferir. Eles podem nos intuir, eles podem nos mostrar alguma coisa, mas interferir na nossa escolha, eles não podem. E eles, às vezes, até sofrem com isso. E quando eles sofrem, eles são afastados por um tempo do nosso lado, vem outro e assume aquele lugar para nos amparar, e aquele irmão, como ele fica triste, a sintonia dele às vezes acaba caindo, eles são levados para uma outra seara, como se fosse para um tratamento, né? A gente diz aqui, eu queria tanto estar num spa hoje para fazer a minha meditação, refletir, me fortalecer, e eles também às vezes são levados. Muitas vezes eu presenciei isso nos nossos trabalhos mediúnicos, né? Alguns trabalhadores da casa que eram rebeldes, né? E aquele amigo, há anos acompanhando de muitas existências, e viram que chegou a uma conclusão que ele estava empatado, ele não estava crescendo, e que ele estava muito triste, ele tinha que dar um tempo, ir para uma outra seara, se tratar também, por ele achar que ele não estava conseguindo cumprir com aquele propósito, com aquele irmão. Então vocês imaginam se nós, irmãos de luz, também sentem, sofrem às vezes, né? E também tem que ter aquela reciclagem de autovigiar seus pensamentos, também tem que orar e vigiar, e tem que se fortalecer para estar do nosso lado, para a gente não cair na mesma sintonia, na nossa mesma vibração. Agora, aqueles que são menos esclarecidos, né, eles não estão nem aí. Eles só têm uma meta, só têm uma direção, poder, vingança, né? Muitas vezes ódio. Às vezes muitos nem sabem por que estão ali, acabam entrando naquele grupo por falta de opção, ou por talvez ter uma vida até melhor ali com aquele grupo do que em outras searas, se tornando escravos, né? Escravos de uma outra forma. Muitos são tratados como lixo, são judiados, são maltratados. Então, quando esse Júlio César aqui fala para esse irmão para abrir o olho, porque ele sabe que muitos da falange dele acabam ficando com os amigos da luz, são tocados no seu coração. E como eu disse lá no início, a gente só vence o mal com amor. Se eu hoje eu tenho raiva da Sil, e a Sil às vezes chega e me grita, ou xinga comigo, eu vou lá e grito igual, eu vou estar pagando com a mesma moeda. Mas como que eu vou vencer? Como que eu vou superar esse mal? Às vezes me silenciando, buscando a força, né? Buscando no meu pensamento a luz do Pai. Eu sempre digo, se eu não posso ajudar, né? Eu me silencio. Se eu não posso ajudar alguém, destruir eu não vou. Jamais, porque se a gente conhece as leis de Deus, a gente sabe o que vai nos causar, por que eu vou fechar os meus olhos? Por que eu vou dar essa chance, como se diz, de ficar parada no tempo? Porque regredir a gente não regride, mas a gente estaciona. Nós vamos ficar patinando em cima ainda do bendito orgulho. Mas por que eu tenho que me silenciar? Por que eu tenho que me calar? E é preferível às vezes se calar sim.
Então, deixe-me ver, disse o obsessor-chefe, aproximando-se do servo, batendo-lhe discretamente no rosto, como se desejasse... Uma ameaça foi detectada. Isso está acontecendo aqui no meu computador faz dias, mas vamos deixar essa ameaça aí de lado, que não vai atacar nada. Então ele disse: mas senhor, disse o auxiliar, desejando falar-lhe que não encontrou nada disso, mas foi interrompido pelos perseguidores. Nada de mal. Se já não bastasse todas as minhas atividades, agora terei que lhe vigiar? Preste atenção, você está proibido de se afastar sem a minha necessária autorização. É verdade, sabe, Silvia? Às vezes até me passou isso aqui. Eu fico às vezes impressionada que como a gente é testada de todas as formas, né? Para ver se a gente cai no seu interior do medo. Sabe? O medo. Então a gente tem que estar bem convicta naquilo que a gente está passando, aquilo que a gente sente. E deixar que os amigos da luz, eles vão fazer a parte deles, né? E a gente faz a nossa aqui. Então, voltando aqui, o nosso processo está chegando ao fim. Logo, logo sairemos daqui. Lá fora você é muito útil para a nossa organização. Esqueceu que lhe confiamos um exército? Então eles não têm poucos homens, poucas pessoas na equipe deles. É um exército. Lembra-se dos casos graves de obsessão que coordena? Vai jogar tudo isso fora por causa de umas palavrinhas todas e sentimentais? Então o que está acontecendo aqui? Esse irmão, quando passou pelo socorro, ele foi tocado assim no coração. Tanto é que ele balançou, né? E aí o Júlio César disse que vai te deixar bater por umas palavrinhas lá, toda amorosa, palavrinhas doce, né? E às vezes nós somos assim. Bastou alguém tocar no nosso brio assim, né? Tocar na nossa ferida, que a gente já estufa o peito e já mostra um outro lado que às vezes a gente até desconhece. Por quê? Porque a gente quer mostrar que a gente não tem medo, não. Eu não vou dar bola pela que o fulano me falou. Eu vou mostrar do que eu sou capaz. Então, se a gente é capaz de mostrar que é capaz, né, para esses irmãos, nós temos a capacidade também de mostrar que o silêncio prevalece às vezes, né? Prevalece, nos faz refletir, nos faz pensar, nos faz aquietar o coração. A prece faz com que a gente busque a força, a luz, ao Pai, para que os amigos possam nos ajudar. Eles só vão nos ajudar no momento que nós interagir. Fora isso, eles ficam observando como que será as nossas atitudes. Boa tarde, Cid. Seja bem-vindo. Então, o Júlio César diz: promoção, o rapaz diz para o Júlio César: promoção, chefe? Perguntou o secretário, demonstrando no semblante ânimo e expectativa, caindo na tola encenação de sumo perseguidor. Sim, meu caro, promoção. Por isso veja se anda na linha, mas um deslize seu e será obrigado a cancelar todo o processo encaminhado aos nossos coordenadores, pleiteando sua ascensão e a nossa equipe. Desta forma,
tome muito cuidado para não desafiar a ira dos nossos superiores. Agora eu estou verdadeiramente irritado, gritou o perverso Júlio César. O emissários do bem atingiram o limite. Quiseram arrebatar meu secretário. Então vocês vão ver, gritava o superior de Gonçalves, olhando para o nada como se quisesse identificar as entidades invisíveis. Vamos inverter aí agora essa história, sim? Vamos inverter ela? Vocês imaginem, né? Se os amigos da luz interagissem assim, né? Ou nós, muitas vezes, interagimos assim com os amigos da luz. Interagimos assim com Deus. Imagina se a gente não vai interagir assim com os nossos amigos encarnados. A gente cobra, né? A gente não respeita, a gente duvida, a gente acha que a gente não tem obrigação com ninguém. Então, como eu disse lá no início da abertura dos estudos, que eu fiz a pergunta e todos responderam, né? Pode um homem mau, com um concurso de um mau espírito, fazer mal a alguém? Lembrem da pergunta que eu fiz? E todos responderam. Então, dentro de uma casa espírita, como é que esses irmãos vão fazer o mal? Como é que ele vai nos atacar? Eles só vão nos atacar quando nós ainda tivermos dentro de nós a maldade. Quando nós tivermos ainda essa maldade dentro de nós, eles vão conseguir nos atacar, conseguir nos manipular, conseguir atingir seus objetivos. Mas como eu acredito que tudo tem um porquê, nada seria em vão, né? Tudo tem os seus motivos, seu crescimento, seja em grupo, seja em qualquer lugar. Eu vejo como uma necessidade as turbulências, os desafetos, aqueles que a gente tem mais afinidade, aqueles que a gente não tem. Como que a gente vai aprender e crescer, né, se nós não praticar, lidar com essas deficiências? Como que a gente vai saber o que é nosso e o que não é, se a gente não estudar? Através do estudo, nós vamos conhecer quem é quem, né? Onde nós nos reunimos e trocamos informações, onde nós nos dedicamos, aonde a gente passa a conhecer o que é teu e o que não é teu, aonde a gente passa a saber distinguir quando aquele irmão vem e para atrás de ti, né? E às vezes aquele irmão não tem disciplina. Como saber lidar com aquele irmão que não tem disciplina? Como bloquear o negativo? A gente só vai aprender praticando. E a prática não é aquela decorada, não. Como que é a prática? Ela é movida pela caridade. Aquela que nós falamos também. Que nós só vamos combater o egoísmo com a caridade. Então, se eu me proponho estar na casa espírita, a fazer o trabalho, esse trabalho ele tem que ser feito com amor e caridade, não esperando recompensa por aquilo que eu vou fazer. Se eu vou pensando, eu vou porque eu vou ser beneficiada, eu vou me curar disso, vou me curar daquilo, a gente já vai estar agindo errado. A gente vai estar sendo o quê? Orgulhoso, egoísta. Mas como a gente sempre procura, né, ou passa a ser um estudante da doutrina, vamos dizer assim, ou a gente passa a buscar um tratamento na casa espírita pela dor,
ou pela perca, seja lá os motivos, né? E com o tempo a gente vai conhecendo, a gente vai se afinando, a gente vai gostando, a gente vai vendo que a gente tem algo maior, né? Porque todos nós, a gente já traz no nosso subconsciente todas as informações. Mas cada uma vai despertar na hora certa e no momento certo. A gente diz, ou a gente ouve muitas vezes, eu tenho o dom da mediunidade. Eu nasci no berço da mediunidade. Eu fiz isso, eu sei isso. Mas se a gente sabe tudo isso, o que está faltando para nós? Algo está faltando. Porque se realmente a gente tivesse entendimento, e se a gente soubesse que hoje estarmos praticando a doutrina, né, é um bem maior para o nosso crescimento, nós saberíamos dizer que toda dor é um merecimento de cada um nosso. Porque só a dor vai nos mostrar o quanto nós precisamos nos libertar. E uma dessas libertações são os apegos. E isso acontece muito dentro da casa espírita. Os apegos, né? Nós nos apegamos, às vezes, com determinadas coisas dentro da casa. Eu não gosto de fazer isso, não gosto de fazer aquilo. Não aceita as disciplinas, não aceita as regras, não aceita, né, o estatuto da casa, do estatuto interno. Então, para que tudo possa ter uma harmonia dentro de qualquer trabalho, qualquer atividade onde se fala sobre a doutrina, nós temos que ter disciplina. Exatamente, o médium deve ter o máximo de cuidado de cultivar a harmonia entre o exterior e o interior. E essa harmonia que tu está colocando não é só quando a gente vai para a casa espírita. Parte do nosso dia a dia aqui fora. Porque nós somos observados. No momento que tu está lá dentro da casa, nós como se estivesse numa vitrine. Somos observados pelos encarnados e pelos desencarnados. Né? Basta a gente sair dos trilhos, que vamos dar motivo para que as pessoas comentem. Lá dentro ela é uma coisa, aqui fora ela é outra. E aí? Então nós vamos estar sendo falsos conosco mesmo, porque a gente sabe. E quando alguém fala ou faz comentários maldosos, a gente sobe no salto, porque é uma verdade. Porque se não fosse verdade, a gente não daria nem a mínima. Né? Então, quando esse Júlio César fala aqui para o irmão que se ele cumprir e ele vai ser promovido, quantos de nós pensamos assim às vezes? Por estar dentro da casa espírita, ou por ser diretor, ou vice, ou ter um cargo dentro da casa, aquilo prevalece, como se fosse tudo para ele. O cargo somente é o quê? É uma forma de manter ordem no recinto, no estabelecimento. Ordem de organização, de disciplina. Porque perante a espiritualidade, né, isso não conta ponto não. Mas vai contar ponto de como a gente encara. De como a gente recebe esse cargo. De responsabilidade, como diz a Andréia, mas não criando o quê? A vaidade, estimulando a vaidade. Fazer essa caridade que a gente fala aqui, né, é sem visar nenhum tipo de lucro. Seja ele financeiro, ou seja ele material, ou seja ele em outros benefícios, é não visar nenhum tipo de lucro. Eu vou lá fazer meu trabalho, mas sei que eu vou ganhar alguma coisa em troca. Então já nem faz. Não faz. Quantas pessoas a gente ouve dizer, puxa vida, eu fui naquela casa e pior do que quando eu cheguei. Mas não foi a casa. Vai com Deus, assim. Não foi a casa.
Somos nós que ainda estávamos perturbados com ideias, pensamentos, que querendo ou não querendo, a gente acaba atraindo irmãos da mesma sintonia, né? Da mesma afinidade. Então, aquelas pessoas que dizem assim, hoje eu tô assim, hoje eu tô com o mundo nas costas, hoje tem algum irmão comigo, será que é só do irmão aquilo ou será que aquilo não é nosso? Porque a gente sempre quer culpar eles também, né? E eles mesmo muitas vezes dizem assim, puxa vida, eu levo a culpa de tudo, se nem eu conheço ela, eu só tô do lado dela porque ela me dá aquilo que eu quero, né? Alguma dúvida até aqui, irmãos? Não? Todos concordam? Então tá bom. Então vamos continuar nosso livro. Então vocês observem os palavreados deles, né? Eu perguntei se até agora ficou alguma dúvida. Tudo que nós já colocamos desde o início do nosso livro, se ficou alguma dúvida. Então vocês viram a forma que eles se tratam, né? Infeliz, demônio, né? São palavras assim tão pesadas, né? E às vezes a gente usa essas palavras dentro da nossa casa. Não precisa nem se pedir perdão, não, Paula. Tem dias que a nossa net não está nos ajudando e acontece, viu, de dar esse pique e a gente não consegue ouvir bem a sala. Então, voltando aqui. Por isso, veja se anda na linha. Mais um deslize seu e serei obrigado a cancelar todo o processo encaminhado aos nossos coordenadores. Agora eu estou verdadeiramente irritado, gritou o perverso Júlio César. Os emissários do bem atingiram o limite. Aí o Júlio César diz: avante, criatura infeliz. Nosso trabalho deve continuar. Enquanto você era doutrinado, né, quando ele estava lá na sala do socorro, lembra? O nosso irmãozinho aqui, que a equipe estava tentando doutrinar ele. Aí ele disse: nossa equipe verificava os grupos mediúnicos que atenderiam nossas expectativas. 5 deles já são fortes, candidatos para um processo de fascinação. Então vocês viram como é que eles interagem? Como eles são organizados e disciplinados? Eles já sabiam quem eram as pessoas que tinham a facilidade da fascinação. E o que seria essa fascinação? Tudo eu posso, tudo eu sei, eu curo, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Então, quando a gente tem essa fascinação de achar que é nós que fizemos o milagre, nós somos um alvo fácil para eles. Eles vão lá e até provocam esse milagre, como aconteceu aqui no livro, que a gente já passou por essa parte na hora do passe, que a passista deu passe na senhora, a senhora estava super mal e de repente ela passou toda aquela dor, aquele mal-estar e ela saiu dali dizendo: a fulana me curou, a fulana me curou. E ela, né, saiu dali gritando para todo mundo que a Maria tinha o dom da cura, de curar, fazia milagre. Então, muitas pessoas, às vezes, isso é uma coisa que nós temos que ter cuidado também na casa espírita. Por quê? Nós somos trabalhadores, nós somos somente um instrumento, a gente não cura, a gente não faz milagre. O que a pessoa às vezes recebe ali são merecimentos dos amigos. Nós somos somente um instrumento, a gente só passa aquilo que é permitido. Então, o que acontece? Quando chega lá na rua, lá, um passa pro outro, como a gente diz, o telefone sem fio,
Quando a gente vê, a casa começa a lotar. Aquela casa faz milagre, aquela médium faz milagre, aquela médium faz isso, aquela médium aquilo. Na realidade, tu está criando uma situação muito delicada para casa, né? Mas, para isso, a casa ela tem que ter uma equipe muito bem orientada, uma equipe que possa observar, né, esses fatos que acontecem. Toda casa tem isso. Toda casa passa por essas dificuldades de trabalhadores que se dizem, que vê, que faz, né? Então, eu vejo que um trabalhador que tem disciplina, ele não faz isso, ele não sai falando assim. Antes de consultar e conversar com as pessoas responsáveis. Toda casa, pelo que eu sei, tem uma coordenação, né, mediúnica, uma equipe de trabalhadores que, quando a gente se depara com esses fatos, tem que ter uma reunião onde vão debater e ver até que ponto aquilo ali é verdadeiro, até que ponto pode beneficiar ou até que ponto aquilo pode prejudicar ou não será animismo do trabalhador, né? Porque nós, muitas vezes, nos nossos trabalhos, nós temos animismo ainda. Falamos coisas que são nossas. Vamos dizer, 70% às vezes falamos o que é nosso ali, aquilo que vem que é nosso. Então a gente também tem que ter esse cuidado, e a gente só vai aprender a saber o que é animismo e não é através dos estudos. A Paula diz: médium, médium e medianeira, instrumentos da espiritualidade. Né? Então nós somos apenas aquele irmão que vai estar ali servindo como uma ponte. Por isso que o nosso bem-estar, vamos dizer assim, a nossa preparação, quando a gente sai de casa para chegar até a casa ou qualquer outro lugar que a gente vai fazer, seja o trabalho que for, até na nossa empresa, quando a gente vai trabalhar, nós temos que sair de casa bem. Se eu sair de casa bem, harmoniosa, eu vou ter um dia bom. Eu vou ter um dia pleno, nada vai me incomodar. O meu serviço vai render mais, eu vou me inteirar, vou me entregar naquilo que eu gosto de fazer. Agora, se eu já saio desarmoniosa, se eu já saio reclamando, né, chutando a pedra no caminho, dizendo coisas que a gente já conhece, né, muitas pessoas que saem brigando, xingando e rogando praga, o que nos espera lá na frente? A desarmonia. Nós nos tornamos pessoas desequilibradas. Então, aqui voltando, adentrando uma das salas de trabalhos mediúnicos, ligaram-se a 2 participantes bastante receptivos aos pensamentos inferiores. Quantas vezes, né, a gente está ali sentada nos estudos, vamos falar no estudo na casa espírita, muitas pessoas têm condições de sentir, de ver, né, de observar, e às vezes algum está ali julgando o que o outro irmão está falando nos estudos. Está duelando através do olhar, duelando através do pensamento. Então, se nós estamos ali duelando com aquele colega, vocês imaginam aqueles que não têm entendimento nenhum do que eles são capazes. Quando nós aqui pronunciamos que nós não estamos sozinhos na sala, não é só encarnados, temos nossos irmãos desencarnados também conosco, nos ouvindo aqui, ouvindo o pensamento de cada um, porque necessitam do nosso calor, do nosso sentimento. Eles necessitam daquele empurrãozinho, da confiança que nós vamos passar para eles. E a oportunidade que eles tiveram aqui de estudar e não deram valor.
E hoje eles do outro lado sabem que é através do estudo que vem o crescimento. É através do estudo que vamos passar a olhar para aquele irmão e saber se silenciar, saber buscar lá no fundo da nossa alma o perdão por coisas que a gente não lembra. Se tudo isso hoje acontece no nosso planeta Terra, essas desavenças, não é porque nós também somos merecedores, mas porque o tempo está correndo. O tempo corre. A espiritualidade já disse. Nós temos que ser ágil. Temos que nos dedicar ao nosso crescimento. Não podemos empurrar com a barriga. Amanhã eu vejo isso. Amanhã eu estudo. Amanhã eu vou ver se eu vou. Amanhã não sei o quê. Amanhã. Será que vamos ter essa oportunidade? Vocês já pararam para analisar que essa geração de hoje, muitos não querem mais ter filhos? O máximo é um. E olhe lá. E como que está a fila de todos aqueles irmãos que têm que reencarnar? Como que vai ser? Quantos anos? Tem aqui no livro, a gente vai ver aqui que tem um irmão que vocês vão ver quantos anos ele está esperando para reencarnar. Não é 1 ano, 10 anos, 100 anos, vocês vão ver. Então imagina nós esperar 1000 anos para reencarnar. E aí a gente vê a dor do arrependimento de não podermos nessa existência quebrar esse orgulho, saber vigiar o pensamento, saber ouvir o que o amigo fala, saber entender que nós não somos donos da razão, que nós temos que ter humildade, saber esperar. As oportunidades todos têm, mas cada um tem que saber carregar ela, carregar a sua cruz. Não importa se ela é leve ou se é pesada, cada um tem a sua. E saber carregar sem reclamar. Saber reclamar sem cobiçar a cruz do vizinho. A dele é menor que a minha, mas ele é pior do que eu. Mas será? Então, tudo isso abre esse canal. Nós abrimos esse canal. Não adianta a gente se preparar para fazer um belo trabalho, fazer um belo estudo, fazer uma bela palestra, dar um belo passe, fazer um belo magnetismo, então no socorro espiritual, um trabalho mediúnico, se nosso coração ainda grita, na hora de julgar alguém que cometeu talvez um assassinato e a gente não aceita, vai lá e diz, vai lá e mata ele. Então a gente está pregando ao contrário, a gente não está condizendo com tudo aquilo que a gente se prontifica em passar para os nossos amigos, os nossos irmãos. A gente, na nossa concepção, a gente acha que por eles não ter conhecimento, são mais ignorantes do que nós, às vezes não. Porque eles são mais observadores do que nós. Eles observam as nossas atitudes. Observam aquilo que a gente deixa passar despercebido, mas aos olhos deles não é nada, passa despercebido. Então aqui, soando-lhes um mundo íntimo, notaram que um dialogador e uma das médios trocavam pensamentos sensuais. O que seria isso? Às vezes dentro da casa espírita, uma trabalhadora está lá do outro lado e está cobiçando o trabalhador lá do outro lado. Ou vice-versa. Isso acontece muito também. Então, não que se diz assim, tá, mas então tudo isso é proibido? Não é uma questão de ser proibido, mas é uma questão de respeito. Respeito por tudo aquilo que nós vamos ali passar. Então, se eu estou do outro lado
cobiçando o outro do outro lado, isso já mostra que eu sou propensa a fazer. Eu tenho essa vocação lá no meu íntimo, né? Seja o que for que a gente propenso. Então aqui eles observaram que tinha um casal lá com pensamentos meio insinuantes um com o outro. Aí Soraya Barreto e Sérgio Queiroz, candidatos ao adultério. O que diz? Excelente, será um escândalo formidável para seu primeiro trabalho num grupo profissional. Está ótimo. Vamos ver agora quem é que pode mais. As fofocas sobre o caso do médium e o dialogador. Adúlteros explodirão por estes corredores feito pólvora. Então vocês viram do que eles são capazes? Eles pegam, né, a gente pelo ponto fraco. E aí, dentro da casa espírita, sempre tem aqueles que adoram uma maledicência. Vocês viram? Eu observei o fulano. Fulana, tu viu, Dulce? O fulano lá, trocando olhares com a fulana. Aí a Dulce já vai, fala para outro, o outro já fala. Quando vê, já tá aquela fofoca dentro da casa. Aí o trabalho já nem sai como deveria, porque a fulana tá pensando em contar pro fulano, né, sobre o caso do fulano. Às vezes nem tem caso, só se olhar, mas já estão criando um caso, já estão inventando história. Então eles pegam, né, as pessoas por nossos pontos fracos. Aí ele diz: vamos ver agora quem é que pode mais. As fofocas sobre o caso do médium, né? Vamos, precisamos nos organizar. Ainda temos muito o que fazer para executar este novo plano. Soraya e Sérgio eram trabalhadoras de um grupo mediúnico. Ela médium, não muito educada, comparecia raramente às reuniões de estudos doutrinários, de orientação geral. Julgava-se algumas vezes privada das alegrias do mundo por causa do compromisso mediúnico. Casada com um homem digno e responsável, não se sentia feliz diante da sagrada oportunidade do casamento. O dialogador, igualmente, consorciado com a dedicada esposa digna de admiração e amparo espiritual. Entretanto, ignorando as orientações espíritas, colocavam-se à disposição de entidades desequilibradas, gozando a vida de maneira irresponsável. Ambos os tarefeiros do socorro espiritual abriram grandes brechas aos inimigos da verdade. Não se dedicava à vivência mínima dos ensinos adquiridos, permanecendo interessados apenas nas atividades fenômicas. E por quê? Mantinham afinidade nas intenções. Ligaram-se magneticamente por ondas mentais. Na reunião de intercâmbio, pouco contribuíam. Tornavam-se elementos isolados pelos mentores, pois que os pensamentos não atingiam regiões superiores para ajuda na tarefa socorrista. O que acontece nesse caso aqui? Vamos supor, tá, que eu hoje chego lá na casa espírita. Nem tô aí, vou lá, não tem nada para fazer mesmo, vou lá trabalhar. E eu vou trabalhar no socorro espiritual. Mas tô com os pensamentos aí meio perdida, não sei se caso, se me descaso, tô de saco cheio da vida, queria alguma coisa diferente. Aí vou dirigir um socorro espiritual. O que vai acontecer ali?
O que acontece ali se eu vou dirigir um socorro espiritual com pensamento assim? É complicado, né? Para começar, aquele que coordena um trabalho de socorro, ele tem que estar completamente equilibrado. Ele tem que estar ali, conhecer muito bem aquele trabalho, porque ele é o primeiro a ser receptivo, é o primeiro que vai receber, vai filtrar a passagem daqueles irmãos, para que os trabalhadores que estão ali sentados, né, eles possam se sentir preparados para receber aqueles irmãos darem passagem. Então, é como tu fosse ali um maestro coordenando, né, os seus músicos, cada um com seu instrumento. E cada um tem que cuidar daquele instrumento. Mas a Rô, onde ela vacilar com aquela varinha dela ali, vai desafinar toda aquela orquestra. Aonde vai vir alguém, vai querer brincar, vai querer me enganar, vai querer me enrolar, vai querer dizer coisa que, né, não deve, vai dizer, mas quem é tu para falar isso? Eu boto o dedo na tua cara, né? Falo o que tu tá pensando. Imagina, que chato isso, né? Que feio. Já parou para pensar? Tu ouvir coisas assim que só tu sabe, de repente aquele irmão vem e te fala? É bem desagradável isso, né? Então, todo aquele que está ali para trabalhar, ele tem que estar muito bem equilibrado. A sua moral, ela tem que estar plena. Ele tem que estar consciente que ele está apto para fazer aquilo ali. E que se aquele irmão vem, desafia ele, diz qualquer coisa, ele não vai se abalar. Ele vai ficar ali, ó, pleno, firme. Sua base firme, os 2 pés no chão. Vai ouvir com calma, com serenidade, vai deixar aquele irmão falar o que ele tiver que botar para fora e depois tu vai poder conversar com ele. Conversar, passar para ele que tu consegue entender, compreender tudo aquilo, aquela revolta dele. Porque se nós tivermos com a mesma revolta daquele irmão, nós não vamos conseguir dialogar com ele. Nós não vamos conseguir, nós vamos ficar totalmente como se tivesse assim numa corda bamba, né, querendo cair para um lado, cair para o outro. E aí bate o medo, a insegurança. Puxa vida, ele me delatou. Agora o que meus colegas vão ficar sabendo da minha vida? E é isso que acontece. Então, vocês ficam às vezes imaginando, nós aqui, né, como que é num trabalho mediúnico. Então, eu digo isso para vocês porque eu trabalho em setor mediúnico, né? Já trabalhei sentada, já coordenei. Então, quando a gente passa por todas essas atividades dentro da casa espírita, seja passe, magnetismo, quando a gente vivencia, a gente vê, lida com esses irmãos, a gente conversa com eles, a gente se depara com os trabalhadores que estão com dificuldades, trabalhadores que ainda têm animismo, trabalhadores que ainda não conseguem entender como que pode acontecer tudo isso dentro de uma casa espírita, né? Essas deficiências e as maldades. Eu posso dizer, resumir para vocês que qualquer lugar pode acontecer. Por quê? Aonde se reúne muitas pessoas, né? É como tu olhar para tua mão que tem 5 dedos e a gente observa que nenhum dedo é igual, né? Por mais que a gente lixe a unha aqui para ver se fica perfeita, elas não vão deixar ela perfeita. Então, esses irmãos ainda estão em busca do esclarecimento, do entendimento. Não podemos jamais julgar aquele irmão por ele ainda não ter esse esclarecimento, mas o nosso dever maior é saber conduzir, saber ouvir, saber ajudar, saber vibrar, né, em favor do amor. Não é a gente lá gritar, berrar, espernear, né, querer julgar a atitude daquele irmão, mas saber ajudar aquele irmão que está tendo dificuldade de achar o equilíbrio.
a gente sabe que a gente nunca vai conseguir educar alguém através de pancada. Não é esse o caminho. Espancando ou humilhando aquela pessoa, né? Então todo mundo um dia vai ter que acordar. Mas se a gente conseguir, né, colocar um pouquinho de luz no coração desses irmãos que já estão no caminho do bem, porque já conseguimos ter eles do nosso lado dentro das nossas atividades, o que aí falta às vezes é disciplina, falta boa vontade e conhecer a si mesmo, porque a maioria das pessoas querem mudar os outros e não a si próprio. Então, quando a gente passa a entender que a nossa mudança é prioridade, né, a gente passa a aceitar as pessoas como elas são. Então, aqui, deixa eu ver aqui uma coisa que nós já falta... Estou cuidando aqui o tempo, né? O reloginho aqui do meu lado. Vou encerrar aqui essa página aqui. E esse capítulo a gente vai continuar no outro estudo. Então, voltando aqui. O inimigo da harmonia reuniu rapidamente os servidores à sua disposição, iniciando mais esta trama diabólica. Camaradas, eis que estamos avançando de uma maneira muito satisfatória. Agora haveremos de usar mais uma vez uma arma bastante delicada e a fascinação. O campo de atuação será de novo a mediunidade? Perguntou um dos presentes. Não, e sim, respondeu o maquiavélico. Não exploraremos a mediunidade em si, mas desejaremos atingir muitos médios. A fascinação, prosseguiu o perverso arquiteto, será no campo da sensualidade, nos instintos humanos, um trabalho pouco difícil, pois aqueles que envolveremos já vibram em nossa sintonia, autorizando-nos a ação. Simplesmente teremos de estimular um pouco mais as suas tendências inferiores. Precisamos fazer com que esses tarefeiros, invigilantes, imprudentes, se desequilibrem, comprometendo o bom andamento da reunião, abrindo-nos o campo para atingirmos o grupo todo. E os amigos superiores, perguntou outro, muito preocupado. Não vão nos impedir? E se formos pego como aconteceu com Gonçalves, não tentarão nos afastar de nossos propósitos? Se caírem nas mãos dos responsáveis espirituais por esta casa, preveniu o perseguidor cruel? Finjam terem se transformado para livrar-se da imantação mediúnica. O que ele quis dizer aqui? Seja bem-vindo, Márcio. O que ele quis dizer aqui, ó? Vamos supor que um desses irmãozinhos passe lá no socorro, né? Que nem aconteceu com aquele outro lá. E aí tu vai lá, doutrina, ele concorda. Tá bom, vou ficar, concordo. Não vai ficar coisa nenhuma. Ele só... Claro que os amigos da espiritualidade, ele sabe que ele só está enrolando, né? Mas a gente não tem como ir lá atar aquele irmão e deixar ele atado ali. Não existe isso. Então, o Júlio César diz, vai enganando eles, né? Que eles possam acreditar que a gente já aceita, que tu passou pro lado deles, né? Então, esses irmãos aqui das trevas, né? Eles são muito organizados. Eles tentam de todas as formas. Então, agora eles querem entrar nesse processo da vaidade. Eles sabem que dentro da casa espírita tem alguns irmãos envaidecidos. Então, eles estão pegando o ponto fraco de cada um para poder montar um grupo para eles manipular, né? E isso
a gente só vai conseguir assim se deparar, e a gente só vai conseguir vencer esses irmãos de uma única forma, né? De uma única forma. Você saberia qual é essa forma para vencer esses irmãos do Júlio César? Se fossem vocês aqui, coordenadores de uma casa espírita, e a casa de vocês estivesse passando por esse tormento de desunião, de maledicência, né, de inveja, trabalhadores que não estão nem aí, vocês hoje, o que vocês fariam? Qual o primeiro passo? Orar. O que mais? Vigiar. O que mais? Vigilância. Quer dizer então que cada uma de vocês iria fazer a sua parte. E aonde entraria a caridade? Aí eu diria assim: epa, 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 nossa sala aqui não tá legal. Eu chamaria as meninas, as arrobas, em reunião e diria: meninas, a nossa sala tá com problema. É uma falta de desarmonia, tá acontecendo alguma coisa que não tá legal. Nós temos que ser criativas. Vamos ver aqui. Atender para que a doutrina nos convida a fazer e entender. Dar tratamento para os irmãos fascinados. Fraterno com esses irmãos. Ótimo, tudo jóia. Tendo entendimento, buscando em grupo, procurar saber o que anda ocorrendo. Pois é, né? Então, melhor caminho quando algo não tá legal, e se a gente puder atuar, se a gente tem essa possibilidade dentro da nossa casa espírita, de chegar e conversar com o responsável, plantar a sementinha, que o melhor caminho é reunir todos os trabalhadores, todos para um seminário. E falar sobre os cuidados que temos que ter, todos juntos, todos participar com perguntas e respostas. Um seminário para todos, levando exatamente, né, os conhecimentos, e ali passar os cuidados, o que está acontecendo, porque é muito complicado de chegar e chamar alguém e apontar. Ó, tu tá assim. É complicado, porque as pessoas, elas não aceitam isso. Ainda existe o milindre, que nem disse a Paula. Né? Eu passar no socorro, eu não estou obsediada, a primeira coisa que dizem. Né? Não aceitam. Então, nós temos que ser o quê? Vamos ver num todo. Né? Passar para todos que algo está acontecendo, que algo está por acontecer na casa. Alertar. Indicar bons livros, seminário, estudo, trazer pessoas que possam dar curso dentro da casa. É tipo uma renovação, incentivo, é mudar, girar o que está ali parado, trazer conhecimento. É aonde vamos atacar esses irmãos, esses irmãos que ficam ali, né? Através de um seminário que vamos conseguir neutralizar esses irmãos. Aí o Márcio diz, uma boa leitura do livro Diálogo com as Sombras. Esse livro é fantástico, ô Márcio. Ajudaria muitos, mas tem muitos que já me disseram assim, ó, não gostei desse livro, achei ele muito forte. Né? Tem pessoas que, dependendo do livro, já nem querem ler, porque eu achei muito pesado, muito forte, porque ainda tem muitos que têm medo da verdade, da realidade. Né? É o medo, né? Ter um grupo com uma grande família, acho também que o grupo dentro do Centro Espírita.
Mas a gente sabe que esse é o propósito. Mas nós temos que aceitar essa família dentro do nosso coração. Né? Porque não é só dentro da casa espírita que encontramos amigos verdadeiros e falsos amigos. Em qualquer lugar nós vamos encontrar. Isso faz parte. Nós falamos dentro da casa espírita porque nós participamos, nós convivemos. Qualquer religião nós vamos encontrar essas diferenças, essas dificuldades. Porque ainda nós somos ainda doentes, somos imperfeitos. Temos ainda aquele sentimento que a gente falou lá no início, o orgulho. Né? Nós temos ainda esse bendito orgulho. Não é verdade? Então, enquanto nós tivermos o orgulho, o egoísmo, esse egoísmo, o que é meu, o que é teu, não. Eu não quero dar passe. Fulano, nem pensar que eu vou fazer isso. Isso é egoísmo. É egoísmo. Mas por que tu não pode substituir a fulana? Por que tu não pode tentar? Como que tu vai aprender? Nem pensar. Ela está pensando só nela, no bem-estar dela. Ela não está pensando num todo. Claro que a gente não vai colocar alguém despreparado para fazer alguma coisa. Mas às vezes a gente vê que a pessoa está pronta. Às vezes precisa de um empurrãozinho. E assim foi comigo. Eu me lembro quando a primeira vez que eu fui palestrar, eu tinha feito curso na federação, né, que foi de 1 ano o curso. E eu amei assim, o curso, achei assim, fantástico. Mas eu nunca tinha palestrado na casa. E eu lembro que um dia a diretora me ligou e disse: Rô, eu tô doente, eu não vou poder palestrar. Tu pode me substituir? E eu me deu um nervoso, eu disse: ai meu Deus, eu não vou. Aí eu ouvi direitinho assim: como que tu não vai? Tu sempre fala que, né, que a gente tá lá para servir, para fazer qualquer trabalho, então tá aí agora. Vamos ver se tu vai fazer aquilo que tu sempre falou. E eu disse: seja feita a tua vontade, né? E fui. A minha primeira palestra eu nunca vou esquecer na minha vida. Nunca. Eu tenho ela assim, eu fecho os olhos, eu enxergo direitinho. Eu segurando o microfone, eu tive que segurar com as 2 mãos. Eu parecia uma vara verde. E depois dali, fui indo. Eu até hoje fico nervosa quando eu vou palestrar em algum lugar, né? Alguma casa, assim, eu fico nervosa, é normal. Mas eu vou naquele momento ali que eu começo, assim, eu busco, me harmonizo junto com os amigos, eu confio plenamente, né? Porque a gente tem que se preparar, a gente estuda, a gente se prepara e a gente tem o amparo deles. Eles sempre nos dizem: faz a tua parte que a gente faz a nossa. Então eu não posso deixar de me preparar, de estudar. Os irmãos sempre vão me ajudar. Não é bem assim, não. Né? Comigo uma vez aconteceu que eu não estudei, chegou lá na hora, assim, me deu um branco. E eu disse: meu Deus, eu fiquei branca, assim, não sabia, meu Deus, não consigo lembrar. E aí eu só ouvi eles dizendo assim: pois é, né, irmã? Vamos estudar então, faz a tua parte. Aí naquele momento, assim, eu disse: por favor, me ajudem. E nunca mais eu cometi esse ato de achar que, porque eles podem, tudo eles podem, tudo eles podem. Não, nós temos que fazer a nossa parte. Nós fazemos a nossa parte e eles fazem a parte deles. Então, quando a gente passa a entender, compreender que somos um todo e cada um tem uma missão, cada um tem que fazer, sem se lamentar, sem reclamar, a gente passa a entender melhor. A gente passa a ter essa sensibilidade mais apurada. A gente passa a sentir a presença dos amigos. A gente sente eles nos envolvendo, nos mostrando: age assim. Porque a gente já consegue ter esse amor maior pelas pessoas. Eles conseguem já estar mais presente na nossa vida, nos mostrando como agir. Nosso amigo Márcio diz: uma recordação prévia do assunto é um sumário bem feito, ajuda muito. É verdade, Márcio, né? Bom, alguma dúvida? Ficou para trás? Alguma pergunta? Mais?
Beleza? Diz a Tita. Bom, então eu vou agradecer a minha amiga da espiritualidade, que sempre está comigo, me ajudando, me dando equilíbrio, me amparando sempre nos meus estudos, me mostrando tudo aquilo que eu ainda preciso aprender e crescer, colocando todas as segundas-feiras na sala Unidos pela Doutrina, onde nós trocamos energias positivas uns aos outros. E ao nosso mentor da sala, Bezerra de Menezes, com a sua equipe, que neste momento, desde o momento que abrimos a sala e nos preparamos para nos reunir, a equipe do Bezerra já entra em ação em nossos lares. Esta equipe já trabalha em benefício não só da nossa sala, mas de todas as salas, de todos os nossos amigos, todos aqueles que não puderam estar aqui e principalmente os nossos desafetos. Esses para mim é prioridade, os nossos desafetos, e eu agradeço a eles. Porque só assim eu vou perseverar. Só assim eu vou mudar. E quero ser melhor todos os dias nas minhas atitudes. E uma delas é amar o meu próximo assim como eu gostaria de ser amada. Respeitar as pessoas como elas são e não esperar nada delas. E dar somente aquilo que eu posso dar, que não vai me fazer falta. Porque quando a gente dá de coração, a gente não sofre. A gente não espera nada em troca. Porque Deus nunca nos desampara. Então Ele nos diz: faz a tua parte, que eu farei a minha. Te ajuda, que eu te ajudarei. Eu desejo a todos uma semana que se inicia, repleta de muita paz, de muita luz, esperança, amor e paz. É contigo, Andréia. Obrigada, Rô, que assim seja. Nossa, os meus questionamentos são interiores depois de ouvir tudo isso, né? Faz parte, né? Que bom. Possamos nos questionar, né? Sempre. Obrigada, então, Rô, por mais um estudo. Vamos para um momento importante também na nossa sala, o momento das vibrações. Quando o nosso amigo Charles estiver ok, vamos pedir para que ele levante a mão. O momento de vibração é um momento de oração, um momento de fluidificação das águas, em que podemos colocar nossa água para fluidificar e podemos mentalizar. Se não tivermos possibilidade de ter uma garrafinha no momento ao lado, vamos mentalizar a água que está em casa, enfim, no hospital, em algum lugar. Podemos mentalizar aquelas pessoas para as quais queremos direcionar os nossos pensamentos, as nossas melhores vibrações, ou digitar o nome delas na tela de texto. Todos serão beneficiados de acordo com as suas necessidades e com o seu merecimento. Vamos então passar para o nosso amigo Charles.
Amados irmãos e amigos, que a doce e serena paz do Mestre Jesus esteja conosco. Aproveitando esta oportunidade, na qual estamos reunidos em nome de Jesus, buscando uma união em nome do Cristo planetário, em torno dos seus ideais. Após ouvirmos umas palavras tão edificantes, palavras que nos levam a reflexões, resta-nos apenas agradecer a Deus, agradecer ao Cristo, agradecer aos Espíritos que conosco jornadeiam, quer encarnados ou desencarnados. Resta-nos apenas manter o corpo relaxado, bem acomodado, abrir a nossa mente para o universo, respirando profundamente, equilibrando a nossa respiração, entendendo que cada vez que aspiramos este éter, enxurrada de fluidos novos se acumulam em nosso corpo físico, transmutando as energias deletérias que conosco estão. E que essas energias retornam ao éter para serem renovadas e direcionadas pelos nossos pensamentos, a atingirem àqueles que tanto necessitam, cujos nomes estão sendo postos na nossa sala. Busquemos nesta paz de espírito e nesta elevação encontrar um ambiente aonde um dia estivemos, ambiente este que nos trouxe a paz e o equilíbrio, aonde encontramos o nosso Mestre, o nosso Deus, no sorriso de uma criança pelos campos, na água límpida a correr no leito de um pequeno regato, nas flores do campo, no cantar dos pássaros. E neste instante, com essa elevação de pensamento, digamos: Senhor, aqui estamos, como trabalhadores de última hora, para trabalharmos em Tua vinha, para separarmos os frutos, para trabalhá-los e transformá-los numa bebida saudável para o nosso corpo e nossa alma. Assim, Senhor, permite-nos, transbordando de alegria por estarmos contigo, expandir esses nossos pensamentos, para que todo aquele que estão famintos e sedentos possam encontrar a alimentação do Espírito em nossas vibrações. Logicamente, Senhor, melhoradas pelo Teu amor para conosco, iluminada pela luz que parte de Ti,
pela paz, por esse apego que tendes a nós como teus filhos, tuas criações. Permite-nos, Senhor, que em nome do Cristo possamos levar esta paz que ora reina nesta sala a todos os quadrantes deste planeta em que vivemos. E é assim que rogamos a Ti que deixe cair sobre as águas que se encontram sobre as mesas dos companheiros que aqui estão, esses eflúvios de luz, de amor, de sabedoria, de paz, para que ao absorvermos este líquido, ele venha transformar os nossos males nos bens que tanto esperas. E é assim que retornamos a palavra à nossa companheira que preside os trabalhos, para que ela os dê por encerrados em tua santa e bendita paz. Obrigada, Charles, por esse momento tão importante, o momento das vibrações. Vamos devolver o microfone para a nossa querida Dulce, que tem uma mensagem que certamente vai de encontro ao que foi falado hoje. Dulce, estou passando. Olá, boa tarde novamente. Eu vou ler aqui uma pequena mensagem de Emmanuel nos instantes difíceis. Estão ok? Nas dificuldades do dia a dia, esqueça os contratempos e siga em frente, recordando que Deus esculpiu em cada um de nós a faculdade de resolver os nossos próprios problemas. A vida é aquilo que você deseja diariamente. A renovação autêntica tem de começar em nós mesmos. Você prepara o caminho de quaisquer ocorrências, pensando em torno delas. A palavra é porta de entrada para as suas realizações. Carregar ressentimentos será bloquear os seus próprios recursos. Empolarizar-se é dinamitar o seu próprio trabalho. Não sofra hoje pela neurose, que talvez lhe venha comprovar a compreensão e a resistência de vida remota. Os problemas existirão sempre ao redor de nós e apesar de nós. Esqueça ofensas e desgosto, tribulações e sombras e continue trabalhando quando puder no bem de todos, recordando que o tópico mais importante no seu caminho será sempre servir. Esta mensagem de Emmanuel escolhi para este momento. Obrigada, amigos. Obrigada, Dulce. Palavras maravilhosas de Emmanuel. Vamos finalizando a nossa sala, chamando a nossa amiga Vera, que vai fazer a nossa prece de agradecimento por mais uma tarde aqui juntos. Quando você estiver pronta, Vera, pode levantar a mão. Vamos então, mais uma vez, agradecer por mais uma tarde, por mais esse estudo e por mais essas bênçãos que recebemos. Estou baixando muito, Vera. Vamos relaxar e nessa vibração de paz e amor, vamos agradecer ao Mestre Jesus, ao mentor da nossa sala e todos os nossos amigos espirituais que aqui estão presentes. Agradecemos, Mestre Jesus, os frutos salutares que nos envolveu nesta tarde, proporcionando equilíbrio para o nosso estudo.
Agradecemos por nossa vida e que nós possamos sair daqui bem melhores do que quando entramos. Agradecemos a presença de todos, que o Mestre Jesus os acompanhe nesse resto do dia e que venham a refletir sobre esse nosso estudo, que será muito bom essa reflexão para a melhora da nossa reforma íntima. Agora eu vou colocar uma música que assim vamos dar por encerrado as atividades na tarde de hoje. Até quinta-feira, muita paz e muita luz para todos. Vou descer para colocar a música.